Começa agora. Bom Dia Rádio City, um programa da CDL Santos Praia. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, 6h47. Começa agora aqui na 102 na Rádio City, o programa Bom Dia Rádio City, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e também debater os principais fatos da região e também do país. O comando é dele, Zé Torquato, jornalista. Bom dia, Zé. Bom dia, Tiago Ferraz, seja bem-vindo, e você também seja bem-vindo, você que está nos prestigiando mais uma vez nesse projeto jornalístico, como já foi dito, da CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vamos ao vivo até às 8 da manhã. O Bom Dia Rádio City vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7, exatamente até às 8 horas. Hoje, na bancada, vamos apresentar o nosso time de quinta-feira. Primeiramente, o engenheiro, advogado, mestre em Direito Ambiental, José Geraldo Barbosa. Bom dia, Zé Geraldo. Bom dia, Zé. Bom dia, companheiros de bancada, especialmente bom dia para os ouvintes que nos prestigiam ao longo de toda a semana. Acima de tudo. E cumprimentando também, já dizendo bom dia ao advogado e chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Viárias da Prefeitura de Santos, Ronaldo Santiago. Bom dia, Ronaldo, bem-vindo. Bom dia, Zé. Bom dia, meu amigo Zé Geraldo. Bom dia, Tiago. Bom dia aos nossos amigos ouvintes da Rádio City. E vamos juntos então, inclusive com a sua participação, que é muito importante, pelo 21045410, 21045410, WhatsApp 997829970 e o facebook.com/Rádio City. E para começar hoje, né, evidentemente que o jornalismo é factual, acima de tudo. O factual tem prioridade. Não digo como factual, mas um destaque na imprensa, né? E o Jornal Tribuna mais uma vez traz uma notícia referente à saúde, e vou dar o devido crédito ao meu colega, o jornalista Maurício Martins. Quero aproveitar e cumprimentar também o jornalista Sandro Tadeu, que não é autor da matéria, mas sempre nos ouve aqui diariamente, acompanha e monitora o nosso programa. Enfim, e dá conta que a UPA Central estaria sobrecarregada, e ela, que foi inaugurada no início deste ano, conta com uma demanda muito grande. O problema pode levar a prefeitura a rever a parceria com a Fundação ABC, Organização Social OS, que administra o local. Segundo informações da administração, o número de pacientes recebidos aumentou 54,9% de maio a julho deste ano em relação à quantidade verificada no mesmo período de 2015, no antigo pronto-socorro no PS Central, lado da Santa Casa. Nos 3 últimos meses foram 46.864 pessoas contra 30.253 no ano passado. É um acréscimo importante, mais de 50%, mas nós costumamos dizer que no jornalismo, enfim, também no pensamento racional, né, a informação funciona como quebra-cabeças. Esse quebra-cabeças, para mim, já tem uma leitura prévia muito clara, com os problemas em alguns hospitais importantes aqui da região no atendimento da saúde, e talvez o beneficiamento do equipamento o tornou mais atraente, mais atrativo. E hoje existe realmente uma sobrecarga que me parece inegável em relação à UPA Central. Agora, o que se espera são as providências para lidar com esta questão. Ô Zé, essa questão era anunciada, né? Nós chegamos a falar várias vezes sobre isso, porque a UPA Central hoje é um equipamento que está se tornando regional. Houve uma sobrecarga só de pessoas oriundas de Cubatão, São Vicente e Guarujá de 30%. Não é? Isso aí é um número assustador, né? Você tem a demanda natural da cidade e mais 30% de outra cidade. Nada contra, porque você não pode discriminar o ser humano, né? Principalmente pacientes SUS. Mas na realidade, o que eu vejo aí é que as prefeituras deveriam também entender isso, não é? Não adianta chegar agora e dizer, a saúde é um problema metropolitano. Claro, mas UPA é obrigação de todo e qualquer município ter uma UPA funcionando no padrão dessa que nós temos na Joaquim Távora. Eu acho que é minimamente isso aí. Então não adianta você colocar mais médico, mais enfermeiro, porque vai aumentar sempre. E mais, hein? Vê lá o que vai acontecer no próximo verão. Vai estourar a UPA. Se continuar a coisa assim, vai estourar. A qualidade do serviço vai cair em termos de tempo de espera.
Escuta o que eu tô te falando, porque no verão a cidade aqui tem uma população flutuante de 1 milhão de pessoas, não é isso, Ronaldo? Exatamente. Então, caramba, eu acho o seguinte, não adianta, o prefeito pode ser o melhor prefeito do mundo, o melhor administrador do mundo, o melhor secretário de saúde do mundo, o problema vai continuar. Eu entendo o seguinte, que cada prefeito devia fazer a lição de casa e fazer uma UPA em cada município. Quase 1/3 das pessoas que procuram a UPA Central de Santos vem principalmente de São Vicente e Cubatão, também diz a matéria. Isso dá um impacto, né? Nós tivemos aí a aceitação da população de 97% das pessoas elogiando a UPA Central, né? O que a gente não pode é deixar cair essa excelência de atendimento, né? E esse impacto ele é ocasionado exatamente pelo fato, como já foi dito aqui, né? A saúde na nossa região, ela tá com problemas. Você vê Cubatão, né? O hospital de Cubatão com problemas sérios. Então as pessoas vêm para serem atendidas pela UPA, na UPA Central, que tem um bom atendimento. Detalhe é que fica insustentável você atender toda essa demanda que aumenta gradativamente, né? Então nós precisamos dar condições para que as cidades vizinhas tenham realmente um atendimento adequado aos seus munícipes, para que a gente possa então manter a UPA com um atendimento de excelência. Então, evidentemente que há problemas, às vezes temporários, sazonais, não é? Uma procura ou outra, né? Isso faz parte do equipamento de saúde, mas que esta demanda, realmente, essa estimativa de demanda tem que ser cuidada, e também, apesar de ser um discurso batido, não a questão da saúde, se ela não for tratada de fato com uma visão metropolitana, com planejamento metropolitano, e a percepção da opinião pública em geral é que os órgãos de gestão metropolitana não têm cumprido a contento as suas prerrogativas, as suas necessidades prementes, nós vamos continuar tendo esses problemas repetidamente por um período, pelo menos eu penso assim. Olha, claro que é evidente que tem que ter o planejamento do regional, né? Sob o ponto de vista de saúde, claro, isso aí eles estão fazendo, mas eu entendo que UPA Central, pronto-socorro central, cada município deve ter o seu. Isso sabe, não dá para você enviar um paciente em emergência de Cubatão para Santos, em emergência de Guarujá para Santos. Se dissessemos aqui do Hospital dos Estivadores, o aumento de demanda era uma outra situação, mas a UPA em si, aí realmente... Não, mas mesmo o Hospital dos Estivadores vai se tornar um hospital regional, você vai ver. Não, com certeza. E também já tem aí um possível atraso, né, na abertura. Porque entramos na judicialização. Exatamente, a ProSaúde, mais uma vez. Nós vamos também debater a questão de Cubatão ao longo do programa, mas enquanto os estivadores, fiquem à vontade para comentar. Não, o Hospital dos Estivadores é o seguinte, eu nunca vi no Brasil, aí é um pensamento meu, viu, Ronaldo? E eu lançaria um desafio a todo e qualquer gestor público a fazer uma licitação que não houvesse contestação da parte vencedora. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque o sujeito quer ganhar, quer interpor e vende dificuldades para colher facilidades, quando ele se sente rejeitado daquela concorrência, daquela licitação. Então, eu entendo, e isso eu já falei com o Fábio Ferraz sobre isso, que é a obrigação de todo e qualquer gestor público se esmerar na especificação do objeto da licitação, procurar preencher todas as lacunas. Por exemplo, esse caso que foi alegado, não sei se foi isso, eu vi no jornal. A admissão dos médicos. Da admissão, da contratação dos médicos. Quer dizer, essa coisa é elementar. Alguém falhou. Honestamente, quando se escreveu, isso aí não é a parte jurídica, porque a turma mete muito pau em contrato, nas condições de licitação, mas o que prevalece, o que pega realmente são os conceitos e os números colocados. Não é? Eu estou falando isso para você com grande conhecimento. Isso acontece na dragagem, isso acontece o governo federal, então, é campeão, é rei disso. Toda e qualquer licitação no governo federal, cara, gera 10 aditamentos, gera 10 não sei o quê, quer dizer, não gera contestações liminares, governo do estado, idem. Então, eu queria ver um gestor público, pasme, fazer uma especificação de uma licitação que enfrentasse todos os cargos, todos os vendedores, os perdedores potenciais. É obrigação sua pensar,
Se isso aqui não foi bem especificado, o cara se perder pode entrar. Jurídica. É isso aí. Mas não pode dar sopa pro azar. Agora, também não depende do pessoal administrativo, jurídico que faz isso. Depende, sobretudo, da área técnica, que tem que saber conceituar e colocar os devidos parâmetros de numeração adequada. Então, não estou desqualificando nem culpando ninguém. Eu entendo que a gente tem que ser proativo. Procurar sempre sugerir coisas boas. Até porque, segundo informações da Secretaria de Saúde, todos os pré-requisitos da licitação estão contidos no edital. Mas será que foram adequadamente? Pois é, agora o jurídico vai ter aí um trabalho para tentar reverter essa situação, né? E que isso é muito prejudicial para nossa cidade. A população, muito prejudicial, né, Ronaldo? E acaba gerando isso daqui, né? Se nós já estamos com um problema aqui na UPA Central, o que dirá, né? Mas isso não deslustra o brilho do Hospital dos Estivadores. A gente tem que ser proativo. Quando faz-se uma crítica, também tem que dar sugestões. Não pode criticar visando somente a partidarização política. 6h57, o Bom Dia Rádio City. Vamos juntos até às 8 da manhã, ao vivo, aqui na 102. E agora vamos saber a situação das balsas e estradas. Balsas e estradas. Bom, Zé, travessia Santos-Guarujá, 4 balsas em operação. O tempo de espera é de aproximadamente 15 minutos, ambos os lados. Travessia Guarujá-Bertioga, uma balsa está em operação e o tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos, ambos os sentidos. Travessia São Sebastião-Ilhabela, 3 balsas em operação e o tempo de espera é de aproximadamente 30 minutos, ambos os lados. Já nas estradas, no sistema Anchieta Imigrantes, o sistema operacional é o 5x5, lembrando que na Anchieta tem lentidão ao sentido São Paulo do quilômetro 13 ao quilômetro 10, devido ao excesso de veículos, de acordo com o Twitter da Ecovias R. Muito obrigado, Tiago. 6h58, e você também pode participar conosco pelo WhatsApp 997829970, telefone 21045410, facebook.com/. Bom Dia Rádio City, que para um pequeno intervalo. Voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização. De volta aqui na Rádio City, é o nosso programa Bom Dia Rádio City, na 102, de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7, às 8 da manhã. É uma satisfação ter a sua audiência e também registrar mais uma vez a presença dos nossos comentaristas, José Geraldo Barbosa e Ronaldo Santiago. Na sonoplastia e também nas notícias, o Tiago Ferraz, o WhatsApp e muito mais que está disponível. E, Tiago, vamos reforçar mais uma vez os contatos para que o ouvinte possa interagir conosco do nosso programa, o Bom Dia Rádio City. Lembrando, Zé, a nossa página lá no Facebook, né? Bom Dia Rádio City, você pode curtir, compartilhar e também fazer aí o seu questionamento através do Facebook também. Bom, nosso telefone, nosso WhatsApp é o 997829970. Lembrando que esse é o WhatsApp do programa Bom Dia Rádio City, e o telefone 2104-5410, onde você liga e participa também pelo telefone. Agora 7:01, vamos ver o que acontece no Brasil. Giro Nacional. MPF pede condenação do Exército por morte de onça no revezamento da tocha. Vou começar com você, Ronaldo. Durante a passagem da tocha olímpica em Manaus, o grupamento do Exército, batalhão, né, de selva, trouxe um animal silvestre de estimação, a onça, que até comentei aqui, fiquei muito revoltado, né? E continuo revoltado com isso, porque não há novidade nenhuma em um animal, né, que já está sendo criado em cativeiro, e para uma situação em que as pessoas estão animadas, excitadas pela situação, o animal estressado obviamente reagiu numa forma agressiva, né, devido ao seu instinto, e acabou abatido, né? Realmente foi algo que não deve se repetir, e o Ministério Público está agindo exatamente nesse sentido, para que situações como essa não se repitam. Engraçado que proibiram nos circos, né? A presença dos animais exatamente por essas situações, né? Os aplausos, as gritarias, os animais ficam extremamente estressados. E num evento público como esse, cometeu uma infelicidade grotesca o Exército, né? De fazer a apresentação lá com a Juma, né? Isso, a famosa Juma, né? Foi muito, muito sabe, triste. foi uma cena lamentável porque levou para fora do país essa situação, né?
A passagem da tocha, que passou pelo mundo inteiro, e a situação da onça também foi divulgado no mundo inteiro. Então, para nós foi uma situação muito complicada e constrangedora, né? E o Ministério Público pede danos morais coletivos, né? De R$1 milhão e a paralisação de eventos com a apresentação desses animais. Eu acho correta a postura do Ministério Público e acho correto também se for condenado o Exército nessa indenização. Não é possível você colocar esses animais expostos dessa forma. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Ronaldo, porque ele me fez voltar ao passado agora. A novela Pantanal, da Juma do Pantanal. Exatamente. O Ronaldo agora fez voltar a minha mocidade, meus 40 anos. Muito obrigado, Ronaldo. Da Juma. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado mesmo. O nome dela deve ter sido referência a essa novela. Com certeza, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, em que pese essa lembrança agradável, lembrança agradável que você me concedeu, eu quero dizer que, em gênero, número, grau, eu tô com o Ministério Público, é lamentável porque que os oficiais do Exército lá na Amazônia permitiram um ato desse, quer dizer, é lamentável. Um animal é um animal. Sensateza. Sensateza, sem dúvida alguma. Qualquer animal movido pelo instinto, ele pode ter uma reação inesperada, até numa situação muito menos de muito menos movimento. Né? Claro. Às vezes um cachorro tido como manso é raríssimo acontecer, mas às vezes ataca uma criança. Sem dúvida alguma. De acordo com a brincadeira que a criança faz, todo mundo sabe que tem exemplos. Claro, isso não estou dizendo que o cachorro representa um risco, de maneira nenhuma, mas a reação instintiva do animal, algumas vezes, mesmo que seja de forma rara, pode ser imprevisível. Por isso que todo e qualquer responsável, qualquer animal doméstico, na primeira abordagem com o estranho, ele tem que estar sempre presente, né? Você sabe disso. Verdade. Seja cachorro, seja gato, o dono dos animais tem que estar sempre presente numa abordagem. Eu nunca deixo um dos meus animais sozinho com um estranho. Eu primeiro vejo como é que é a adaptação e aí sim. Aí depois eu libero. E imagine, uma onça, a gente tá falando do cachorro, às vezes dócil, que tem a reação. E outra coisa, não é? Ela era um animal maravilhoso, bem cuidado, né? Mas não é doméstico. Mas chamou a atenção das pessoas ainda mais. Veja que situação interessante. O Exército lá do Amazonas, ela recolhe esses animais por maus tratos, né? Ela foi recolhida por Exército por maus tratos. E aí você coloca ela em situação de risco, né? Você está maltratando um animal. Uma insensatez tremenda. É lamentável. Realmente tem que ser punido sim, para que essas coisas não se repitam. Pivô da máfia da merenda em São Paulo fica calado na CPI da Assembleia Legislativa e é vaiado. É o Cássio Chebab, não é? Da COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, que está preso, e ele disse que é por causa de estar negociando uma delação premiada, por isso que ele não pode se manifestar, e foi vaiado com certeza e revoltou os parlamentares. Zé, eu queria destacar aqui o veterinário, Dr. Eduardo Filete, mandou uma notícia para nós. Primeiro, bom dia, o grande ouvidor, o grande santista Eduardo Filete. O Filete disse que os animais têm que ser adaptados e realmente, se colocar uma onça em risco, em exposição, é um dos maiores absurdos que ele viu. Realmente está aí a nossa opinião corroborada por um especialista na área. Agora, retornando ao Cássio Chebab, da COAF, que ficou calado na CPI da Assembleia Legislativa ontem. Ronaldo, por favor. Já era de se esperar, né? Porque se ele fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, é evidente que ele ia ficar calado. Agora, e aí eu gostaria aqui de ouvir o nosso especialista, Zé Geraldo. Assim, a delação premiada, me parece que está voltando, está virando para não para impunidade, não seria o termo impunidade, mas uma redução uma redução de impunidade, né, Zé Geraldo? Porque tá se tornando uma delação premiada a brasileira, né? Porque é o seguinte, delação premiada é um instituto jurídico. Delação premiada é delação premiada, tá? Se há ou não vazamentos, é um outro problema, não tem nada a ver com a delação premiada. A delação premiada, uma vez feita e uma vez homologada, tem que ser perseguido aqueles fatos que, criminalmente falando, foram apontados. Mas não tá virando uma banalização essa delação? Não tá, sabe por quê? É assim mesmo. Sujeitos
ante a perspectiva de pegar 15, 10, 20 anos, 30 anos de cadeia, sujeito, tudo aquilo que ele está por dentro, ele fala. Você sabe que o Al Capone, que toda a polícia nos Estados Unidos na década de 20 andava atrás dele, a justiça, ninguém conseguia pegar o cara nos atos de tráfico, de ilicitude, de roubo, de assassinatos, etc. Sabe como foram pegar? No imposto de renda. Imposto de renda dele, sim, e aí depois um amigo dele, até que os caras começaram a delatar os demais homicídios. Aí quando ele pensou que estava livre, que ele seria um sujeito acima de qualquer suspeita das demais ilicitudes, somente imposto de renda, ele foi trancafiado. Então, a delação premiada é um instituto juridicamente perfeito. Existe não só no Brasil, começou nos Estados Unidos e agora tem na França, na Alemanha, na Inglaterra, se alastrou. Só que no Brasil tem pessoas que estão começando a vender dificuldades ante a perspectiva de caírem numa delação premiada. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Exatamente isso. Então o cara já começa a querer avacalhar a delação premiada, no caso a Operação Lava Jato, para poder se beneficiar. Quer dizer, para ter lá na frente a redução da pena. Quer dizer, eu acho que as coisas precisam ser. Por isso que eu te digo, a delação à brasileira. Tem que ser aprimorada, mas entendo como. Agora, no contexto no mérito da questão aí, eu acho o seguinte, não houve em nenhum momento superfaturamento nessa questão aí, viu? Nós não estamos falando em superfaturamento, que tem gente falando, que o governo do estado não superfaturou coisíssima nenhuma. A licitação foi perfeita. Se houve 10%, 5%, 10%, é isso que tem que apurar. Mas e também isso, tem o caso das laranjas, que a Folha veiculou, né? E outra coisa também, Ronaldo, desculpa te interromper, até para o debate. Existe a Organização Estadual das Cooperativas Agrícolas, a OCESP, e a COAF, ela fez uma declaração falsa de que era associada e o processo estatuário não detectou isso. Ela não poderia firmar esse contrato com o Estado, segundo a Folha de São Paulo. E segundo, pelo menos em alguns casos, não pela licitação, você pode até estar correto, mas também se utilizou a chamada pública, que é um método, até vocês vão me explicar, me parece que é método menos rigoroso para contratação de serviços, a chamada pública, numa questão de sucos de laranja, que a COAF teria comprado de grandes empresas produtoras de suco e ter revendido com um ágio de 30%, superfaturado em 30%, como se fosse um produto agrícola, mas na verdade estava revendendo um produto que ela comprou. Quer dizer, isso também tem que ser apurado. Tudo tem que ser apurado. O fato do sujeito ser citado na delação premiada não significa dizer que ele já está condenado, que ele é culpado. Aí você colocou bem. Mas aqui no Brasil, sim, infelizmente, sim. É verdade. Citou o nome, você está condenado. Tá condenado. Fala uma coisa boa da pessoa, será? Fala uma coisa ruim, é mesmo. Exatamente isso, está condenado. A opinião pública condena. Aí nós temos que ter a perseguição criminal, ou seja, o intercrimes tem que todo ser percorrido e aí verificar se o sujeito tem culpa ou não culpa. Essa que é a verdade, num caso dolo ou não dolo. Mas nesse caso aí dessa confusão da merenda no estado de São Paulo, eu vou dizer o seguinte: às vezes não chegou nem na autoridade, às vezes é uma briga ali, bem rasteira lá embaixo, entre produtores, entre compradores, porque existe também corretagem nisso aí. Não sei se você sabia, compra tal laranja, tal, tem essas dificuldades. Às vezes é sacanagem, corrupção entre eles, a turma de baixo, você entendeu? E depois, para se sair fora, dar uma justificativa, solta a bomba. Não, foi pra autoridade e tal. Sim, tem essa sacanagem. Tem que esclarecer bem, porque tem deputados graúdos aí, alguns com uma reputação que não surpreende e alguns tidos como de reputação ilibada. Exatamente. O maior interessado na apuração desses fatos, sem sombra de dúvida, é o governador Geraldo Alckmin, que abriu toda a sua para apurar a veracidade desses fatos. Agora, Ronaldo, eu acabei te interrompendo, eu queria te devolver a palavra para você comentar e desenvolver melhor o seu raciocínio em termos da banalização, a sua visão da delação premiada, que pelo que vem saindo na mídia, hoje a população ela tá passando uma parte do Brasil a limpo, até que nós vamos comentar também a questão do senador Gin Argelo, de autoridades ligadas aos escândalos da Petrobras, mas eu gostaria que você desenvolvesse melhor, até fazendo um meia-culpa, te devolvendo a palavra, Ronaldo. Não, então, eu entendo que a delação premiada no Brasil,
nunca se ouviu tanto, né, em delação premiada como nesses últimos tempos, né? E na minha avaliação houve uma banalização, sim. E houve porque a delação premiada está servindo para redução de uma impunidade, da redução de impunidade, né, na verdade. Então, você o cidadão que cometeu aquele crime e que não vai pagar na sua totalidade, faz a delação premiada para reduzir e ao mesmo tempo acaba fazendo delação que não ocorre, né? Então as coisas precisam ser bem apuradas, porque hoje colocam-se na opinião, na boca das pessoas, o nome das pessoas, e até você reverter a situação é realmente desgastante, é constrangedor. Então a gente precisa tratar a delação premiada com muita ressalva aí, porque senão a coisa vai ficar... Eu diria para você que o segredo de justiça nesse caso é fundamental, né? Eu acho que tinha que ficar somente em nível de procuradoria da promotoria. Sigilo absoluto. Sigilo absoluto de justiça. E aí, enquanto isso, se fazer a perseguição criminal para ver se houve veracidade ou não. O que não pode também, faço minhas as palavras do Ronaldo, é você lançar o nome da pessoa aí como aconteceu com o Dias Toffoli, por exemplo. Veja, não sabemos a veracidade, mas foi lançado. Tem que apurar. Não é porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal que vai estar isento. Mas aí tem um detalhe, Ronaldo. Toda e qualquer pessoa pública não tem o direito a nenhum nada. Mas é o que eu tô falando. Seguinte, se o cara é bom, não deve nada, primeira coisa que ele deve fazer é convocar a imprensa e dizer assim: eu submeto a apreciação do Ministério Público, das autoridades competentes, tudo. Não pode fugir, nem ir pra OEA, nem alegar direitos humanos. Se você não deve, cara, você tem que estar lá. Senhor delegado, estou ali, senhor juiz, estou lá. Não é você desqualificar o juiz, desqualificar a autoridade. Eu acho. Da OEA, por exemplo, você não é verdade? Não é verdade. Cidadão com a minha vida. Mais ou menos assim, o cidadão pulou a cerca em casa, né? Tem foto, tudo, tem gravação, tem WhatsApp. E aí ele vai falar assim pra sogra: pô, me defende aí, sogrinha. Não tem jeito, não adianta nada. O caso do crime daquele cidadão que pega em flagrante a mulher cometendo um adultério no sofá. Para resolver o problema, ele tira o sofá da sala, né? Então. Não, mais ou menos por aí. Eu acho que o fundamental, Zeg, se você for acionado, vamos lá, nós aqui no cotidiano, a Receita Federal te manda uma contestação, você tem que pagar isso, o que você faz? No outro dia você tá lá, não é verdade, na Receita para se explicar ou não? É verdade. Se você não for intimado por qualquer delegacia aí, você vai lá se explicar. De repente é o quê? Um CPF errado, inadequado, de repente é um homônimo, não é verdade? Fechando a questão do comentário da delação premiada, eu entendo também o raciocínio que foi exposto aqui pelo Ronaldo no seguinte sentido: o uso excessivo desse artifício legal pode fazer com que ele mesmo, de certa maneira, perca a sua força. Ao mesmo tempo, também, uma delação que tem um outro sentido, muito embora a delação premiada, uma vez comprovada a não veracidade da informação, acarreta no agravamento de pena para aquele que se propôs a fazer essa delação, mas também ela não pode atingir um ponto que cerceia o direito de todas as pessoas, que é o de ampla defesa. Não é? Ninguém é culpado assim porque saiu no jornal. Zé, eu fico integralmente com a segunda parte da tua exposição, mas com a primeira não concordo, porque a delação premiada, a colaboração premiada é um instituto jurídico eficaz sob o ponto de vista de aplicação da lei, ponto. O que não pode é você expor as pessoas antes de você fazer a investigação, não é? Você tem que recebeu a denúncia, ou seja, a delação, você recebeu a delação, as autoridades têm que perseguir isso aí para verificar com dados e fatos, provar, ou seja, entra naquela fase de produção de provas em relação àquilo que foi delatado, ponto. Se isso for verídico, aí um beijo, a denúncia completa. Aí, gostei. Vazam, as informações vazam. É isso aí. E aí fica realmente complicada a situação, né? Depois que vazou, até você reconstruir a situação, já era. Ok, vamos em frente com o nosso Giro Nacional, Thiago. Mercedes fecha acordo com o sindicato e evita a demissão de cerca de 2.000 funcionários. Então, estavam todos em férias coletivas, 2.000 funcionários da Mercedes, o setor automobilístico, somente mais localizado aqui no estado de São Paulo, no ABC Paulista precisamente, sofreu com muitas demissões.
E agora a Mercedes, num diálogo com o sindicato, chega numa solução intermediária. Vai vir um PDV, uma premiação de R$100 mil, não é? E também uma redução programada do quadro de funcionários que podem vir, já está continuando o acordo que eles podem entrar em sistema de layoff, ou seja, podem ficar em casa, não é, recebendo seus salários, mas é um caminho, né? É um caminho, esse diálogo é sempre interessante. Ô Zé, é interessante, desde que eu entendo que eu comecei a trabalhar dia 18 de dezembro de 1968 na Cosipa, eu ouço essas histórias da Mercedes-Benz, principalmente na Mercedes-Benz. Qualquer apertozinho que a Mercedes-Benz tem, a primeira coisa é ela colocar funcionário na rua. Sempre foi a Mercedes-Benz. Ela sempre, Zé, todos os inícios de greve na Mercedes sempre começaram pela Mercedes-Benz. Eu não sei porquê. Os alemães da Mercedes têm essa cultura, não sei porquê. Mas eles não falam nada, sabe, do aço importado que eles conseguiram tirar 10% em 2004 do aço importado da China, que o governo Fernando Henrique Cardoso tinha sobretaxado o aço chinês, e com isso eles começaram a trazer aço da China rapidamente a menor custo. Eles não falam nada dos subsídios que eles receberam de 30% no IPI, sabe? Eles não falaram nada de tudo, de financiamento que receberam do BNDES para equipar os equipamentos dele. E tudo isso ganharam dinheiro pra burro nesses últimos 13 anos, cara. E agora, porque o Brasil tá em crise, resultado também da participação desses empresários do ABC, põe um pobre do coitado na rua, não sacrifica nada. Dá esse rosto sacanagem. Por exemplo, quando eu entendeu, Zé, que eu falei? Claro, perfeito, porque eu também tenho esse raciocínio, porque a minha própria mulher, né, trabalhava como designer, então ela saiu via PDV, mas o centro de design da GM, por exemplo, que era ao nível dos grandes centros, até era comparado de Detroit, né, tinham 3 centros de design do Brasil, foi simplesmente desativado. E realmente eu faço essa conta, eu não sou economista, eu não quero falhar pela imprecisão técnica dentro da ciência econômica, mas eu também faço essa conta. Puxa vida, bateram recordes, agora que a economia retraiu. Agora, vou te dizer o que acontece. Isso faz parte de uma estratégia, Ronaldo, você entendeu? Começa a demitir os caras para garantir as isenções, porque o governo Temer já assinou que vai acabar com essas desonerações. Você tá entendendo? Porque desoneração é prejuízo pro cidadão Ronaldo, pro cidadão Tiago, pro cidadão Zé, pro cidadão Zé Geraldo, que é dinheiro nosso, sabe? Que os caras estão recebendo indiretamente. Então, esses caras ganham muito dinheiro e qualquer coisinha que não pode mexer com a gente, eles só querem trabalhar com subsídio. Ou seja, a época dos senhores feudais, da escravidão, de 388 anos de escravidão, eles querem que permaneça. E o Brasil, nesses nossos 128 anos de república, dos quais tira 21, você tem 112 mesmo de democracia, é uma democracia muito jovem, uma república muito jovem. Então esses caras querem deitar e rolar e aplicar as mesmas coisas do senhor de engenho, chicotada no povo, é isso que está ocorrendo. Em programas anteriores aqui, não sei se vocês recordam, a gente estava discutindo a questão da greve dos portuários. Vocês lembram do Ogmo, a discussão com os patrões e etc. E eu disse aqui que o Tribunal Regional do Trabalho tinha um papel de fundamental importância na resolução, para tentar conciliar as partes. E coincidentemente, na mesma semana o tribunal chamou e sentaram numa mesa e fizeram uma composição. Isso chama-se flexibilização, né? O que e meu comentário só foi nesse sentido, da necessidade desse debate da flexibilização das relações de trabalho. Não tem saída, né? Eu acho que R$100 mil, o pessoal tá iludido. Não, de repente o camarada investe esses R$100 mil numa pequena empresa. Já uma carreira de 20, está prestes a se aposentar, por exemplo. Exatamente, então eu acho então o acordo independe do tempo de casa. Mas eles tentam, e idade.
tempo de casa e idade, independe. Na verdade, esse PDR atende o objetivo da PDV. Mercedes, PDR é prefeitura. O PDV é para atingir 1.400 trabalhadores. Isso. Né? E esses 600 excedentes, eles vão ter estabilidade até 2017. Após 2017, não se sabe o que vai acontecer. Mas pelo menos tem aí a garantia desse emprego até o final do ano que vem. Na COSIPA nós chamávamos isso de programa, eles chamavam programa de voluntariado, né? Nós chamamos de programa Vai Otário, né? Essa era a linguagem do peão, vai porque otário. Se o cidadão não souber o que fazer, porque 100 mil reais hoje, coitado. Assim, do jeito que entra, vai embora, né? Nem um carrinho de pipoca o cara consegue montar. Vou te provocar agora, eu falei que minha esposa ia aderir ao PDV, então minha esposa é otária por amor. Não é que ela é otária, não é isso. Quero crer que ela aplicou um bom dinheiro. Não, que ela aplicou bem. Mas peraí. Coitada, mas pensa, pega aquele dinheiro, fica emocionado naquela quantia. E aí, aquilo cai. Não, de certa maneira, eu não posso negar, porque afinal de contas ela casou comigo, né? Não é nada disso. Não é nada disso. Vamos falar sério aqui. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Vamos voltar. Brincadeiras. Foi 100% brincadeira, eu fiz pra te provocar. Olha, brincadeiras à parte, 100 mil reais é uma quantia realmente razoável. Se o cidadão souber trabalhar esse dinheiro, abrir uma pequena empresa, começar, né? Só digo a ele que vá, por exemplo, ao Sebrae, para buscar orientação. Eu vou pedir uma orientação agora pro Ronaldo. Eu poderia ter uma banca de jornal na Cristiano Antônio, esquina com a Visconde Embaré, em frente ao Morro Pacheco? É um sonho meu. Se você poderia... Eu obteria a licença. Olha, eu obteria a licença da prefeitura. Eu costumo falar assim, nós teríamos que verificar a viabilidade do local. Então, vou te salvar, Ronaldo. Passa lá no Sebrae, lá depois. Um abraço ao Paulo Sérgio Françosi, né? Até fazer um elogio ao trabalho aqui do Sebrae, da gerência regional do Sebrae, toda a equipe do Sebrae, que realmente tem um trabalho emblemático e são grandes parceiros, inclusive da CDL Santos Praia. E só para concluir essa questão dos ganhos, não vai haver mais tempo para comentar. Lembrando que a Operação Zelotes, que trata da venda de medidas provisórias, uma delas foi para o grupo Caoa, que é do setor automobilístico, né? Houve aí negociação e também a questão do CARF, das multas da Receita Federal, que não vem ao caso comentar agora. Em frente. Executivos da UTC confirmam propina de 5 milhões a Jim Argelo. Então, o senador Jim Argelo, que está em prisão domiciliar, ontem o Ricardo Pessoa, presidente do UTC, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro e fez essa declaração. Agora, veja, o que fez esse senador? Primeiro, ele era um dos membros da CPI da Petrobras. Então, a taxa de pedágio o sujeito não ser convidado para participar da CPI era 5 milhões de reais, cara. E aí o sujeito não ia, ele pagava lá e não ia. E aí o que fez? Acabaram com a CPI. Quer dizer, ela foi por águas de bacalhau. Mas o mais importante que eu acho da sacanagem em termos de Congresso Nacional, em termos de Câmara dos Deputados, tem uma medida provisória, vamos supor, que fala sobre a regulamentação, a nova regulamentação da Agência Nacional de Saúde, tá? Subitamente eles colocam dentro dessa medida provisória uma submedida provisória chamada jabuticaba, ou seja, coisas de Brasil, só existe no Brasil, que não tem nada a ver. Aí o cara coloca lá as montadoras que colocaram um novo sistema de soldagem com a robotizada tal, tem direito a uma isenção de 20% no PIS, tá? Coloca lá. Aí a presidência da República sanciona aquela medida provisória e que sai isso. E ninguém percebe, o povão não vê. Só aquele que colocou essa medida provisória jabuticaba é que ganha dinheiro. Onde o Eduardo Cunha ganhou dinheiro? Foi aí, nas medidas jabuticaba. É só você pegar e estudar a época dele, você vai ver isso. Quer dizer, é o fim da sacanagem em termos de corrupção. Na verdade, ele usou da influência, né? Que ele tinha no Senado para fazer todo esse lobby com as pessoas que iam depor na CPI da Petrobras, pegar esse dinheiro
e dividir o bolo, né? Teve que ter alguém também teve que estar de acordo, né? Exatamente. Então, veja, uma equipe de conivência, tá preso em regime domiciliar. Não resta a menor dúvida de que tudo isso daí vai ser, a Lava Jato o desfecho disso aí vai ser bastante interessante no país. Mas houve o quê? Uma delação premiada. Sim. Eu queria te dizer o que é essa medida de jabuticaba? Jabuticaba, porque essa fruta só existe no Brasil, não existe em nenhum lugar do mundo. Então é por isso que se diz medida jabuticaba. Esse é o termo, para explicar bem para os nossos ouvintes. Senadores aprovam prorrogação do programa Mais Médicos. Mais Médicos aprovado por mais 3 anos, Ronaldo. Em 2013, eu confesso a você que eu tinha uma desconfiança muito grande dos médicos cubanos e dos médicos que vinham de fora para atuar aqui no país. Hoje eu tenho no meu pensamento, nós não tivemos nesse período nenhuma pesquisa de opinião daquelas pessoas que utilizam os mais médicos, lá os médicos cubanos, os médicos de fora, o atendimento como foi, se foi satisfatório, se não foi. Eu não vi nenhuma pesquisa nesse sentido, e eu gosto muito de ouvir a opinião popular, as pessoas que efetivamente utilizam. Vou dar um exemplo claro aqui. Tem cidades aí afastadas do interior, aqui do litoral sul, que quando abre concurso para médico, não tem nem interessado. E aí? Não tem médico? Então, na minha avaliação, esses médicos vêm suprir essa necessidade na área da saúde. Sem dúvida. Tá? Então, eu não vi nesse período nenhuma crítica, mas nenhuma crítica que possa, me fugiu a palavra aqui, que possa denegrir, não é o caso. Desqualificar o programa. É só a questão do diploma, do revalida e tal, né? Veja, nós temos aí a Associação dos Prefeitos, que é literalmente a favor, né? Os médicos do país são contra, né? Esse tipo de coisa. Eu só acho um detalhe importante. Eu acho que o diploma desses médicos deveria, de fato, ser revalidados aqui no país. Né? Passar, porque senão a coisa realmente fica complicada. Ronaldo. Nós estamos lidando com a saúde das pessoas, né? Mas até que prove em contrário, repito, não teve nenhuma pesquisa que me dissesse alguma coisa ao contrário. Agora a crítica não é da questão de ocorrências por má formação desses médicos, senão isso viria à tona rapidamente. Exatamente. Mas a forma de contratação que o governo anterior fez, né? Com aquela organização pan-americana, né? De Cuba, que paga um valor respeitável para os médicos e repassa uma pequena parcela, né? A gente não sabe como esse dinheiro foi liberado. Fora isso, aqui a Baixada Santista tem aí profissionais dos mais médicos. De repente tem pessoas que estão nos ouvindo que se utilizaram a rede pública também se utilizaram desses profissionais. Eu acho que o programa tem que ser aprimorado, não é? Aprimorado. E as prefeituras estão aqui nos manifestos da imprensa foram amplamente a favor, porque hoje o desfalque desses médicos poderia causar problemas no atendimento de saúde a partir do mês de outubro desse ano. É interessante um dado que eu vou dar que eu vi, é que, viu, Ronaldo, interessante, eu vi um comentário sobre esses médicos, é que 30% do efetivo de médicos cubanos que estão aqui no Brasil já casaram com brasileiros, querem ficar no país, se adaptar, e eles ganham uma miséria, não sei se você sabe, eles ganham uma miséria, esses profissionais, em relação aos nossos profissionais, ganham uma miséria, porque esse dinheiro é pago pro governo cubano, e uma parte bem pequena é para eles. Tanto assim é que há uma tendência do governo atual, governo federal atual, de remodelar essa coisa. Minha colocação foi nesse sentido. Isso para mim, uma discriminação contra o profissional médico. Se ele é profissional médico, ele tem que ser bem remunerado. Agora, eu também tenho, viu, Ronaldo, que a população, por exemplo, de Cubatão, que está sendo atendida por cerca de 14 médicos cubanos, se não me falha a memória, está muito satisfeita com eles. E, inclusive, esses médicos de Cubatão, parece que 10 deles não querem sair mais da região. Veja, é interessantíssimo esse dado que eu estou te falando. Mas eu entendo o seguinte: o que tem que ter é faculdade de medicina em Cubatão, sim, nós temos que lutar, tem que ter uma faculdade de medicina em Cubatão.
Cubatão, tem que ter mais faculdade de medicina no Nordeste para suprir, né? Porque muitos profissionais que estudam, por exemplo, na Escola Paulista de Medicina, que é uma grande universidade federal em São Paulo, na Pinheiros, não querem trabalhar na Amazonas, não querem trabalhar no Vale da Ribeira, não querem, porque nós temos cidades aqui bem pobres no Vale da Ribeira, você sabe disso. As pessoas não têm interesse, Geraldo, de participar de concursos. No Vale da Ribeira você tem pessoas ricas, você tem pessoas ricas que moram, por exemplo, quem sou eu para morar, ter uma casa na Ilha Comprida? Só poderoso, né? Na Ilha Comprida só poderoso tem. Eu não tenho uma casa de praia lá, não é verdade? São os amigos de 40 anos. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que aqui em Pedro de Toledo existe muita miséria, cara. Muita carência. Tem muita carência. É isso que nós temos que suprir. E eu fico muito, então, por isso que eu reitero, eu fui crítico lá em 2013 e hoje reconsidero a minha crítica, exatamente porque por falta de elementos. Ninguém me trouxe nenhum tipo de críticas ao programa Mais Médicos, né? Esse que é o objetivo. E olha, Zé, tem a participação da nossa ouvinte, a Verônica, que diz assim: eu já usei o Mais Médicos e eu fico triste em dizer que nossos profissionais da medicina no Brasil têm que aprender com eles como tratar os pacientes. Os médicos daqui mal falam com a gente e não explicam nada, trabalham de mau humor. Claro que nós temos algumas exceções, mas eles são muito bons. Olha, tá vendo? Giro Nacional, agora vamos pro último tópico, Thiago. STF vai mantendo nanicos fora de debates. Em São Paulo, Erundina foi barrada. Então, o Marcelo Freixo do Rio de Janeiro também, que é um dos favoritos, pode ser barrado. Tem que ver muito bem essa questão também, porque às vezes tem candidatos que vão lá para não ter a menor capacitação para falar em público, quanto mais para serem candidatos. Então, menos de 10 deputados federais, a emissora pode optar por não levá-los, não convidá-los ao debate. Exatamente. 9 deputados federais, né? Especificamente a legislação eleitoral fala, o cidadão pode participar do debate, né? Sim. Desde convidado. 9. Tá. E 2/3 dos adversários que vão participar do debate podem concordar com com a pessoa para entrar no debate, com aceitação lá, com o convite da emissora. O detalhe é o seguinte: hoje no país nós temos 35 partidos políticos. Tribunal Superior Eleitoral. 35. Você já imaginou 35 candidatos num debate para a prefeitura? É inviável. É verdade. Inviável, gente. O debate já por si não surte o efeito desejado. Eu assisti o debate para a prefeitura de São Paulo esta semana. É muito curto, as pessoas não têm condições de expor as suas opiniões, de colocar os seus programas, os seus projetos, enfim, é muito curto, né? E falta na minha avaliação aquela questão da enxugar os partidos, né, Zé Geraldo? Eu não sei qual é o seu... Eu já entendo. Eu acho que tem que tornar essa lei eleitoral em termos... A legislação política partidária tem que ser aprimorada urgentemente. A revisão da justiça eleitoral. Por exemplo, esse negócio de ter 35 partidos, como ele falou, Zé, inviabiliza a democracia. Você tem pensamentos diferentes. Por exemplo, nós somos aqui democratas, mas nós 4 aqui temos opiniões diferentes da cor disso aqui. Você entende o que eu quero dizer? Cada um tem um foco, meu. Isso tem que ser respeitado. Mas isso não significa dizer que com essas 4 opiniões tem que surgir 4 partidos. Não é verdade? Exatamente. Eu acho que o partido político é uma coisa muito séria. É uma ideologia política. Ou você é um socialista, ou você é um de direita, na verdade, um liberal, ou você é um cidadão do centro, na verdade. O que não pode agora ter Partido da Mulher, por exemplo. Todos nós somos Partido da Mulher, ou não? Não, e o Partido da Mulher... O Thiago não é do Partido da Mulher? O Partido da Mulher que vem um homem... Então, você não é do Partido da Mulher? Mas pera lá, mas o Partido da Mulher brasileira vai um homem na televisão falar que ele é o presidente. Não, aí realmente fica complicado, né? Então quero dizer o seguinte, eu acho que precisa rever essa questão dos partidos. São urgente. 35 partidos, são muitas siglas partidárias, a gente precisa realmente rever isso, porque fica inviável você levar num debate esse número exagerado de candidatos, né?
7h37, Bom Dia Rádio City, realização da CDL Santos Praia, aqui Zé Torquato, agradecendo demais a sua participação. Vou falar da Design Gallery, lista de casamento, chabar e chá de cozinha, a maior variedade de produtos para casa e sempre com o menor preço, 6 vezes consecutivas, ex-campeã, medalha de ouro nesse quesito aí pra Design Gallery, Top of Mind, loja mais lembrada da categoria artigos para o lar e decoração, e agora também presentes finos. Tem muita coisa bacana, muita novidade, qualidade, preço, variedade mesmo, pra valer lá na Design Gallery, que é uma loja referencial aí no seu segmento e no que ela se propõe a atender, né? Azevedo Sodré 3, próxima Conselheiro Neves, Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Bom Dia Rádio City, para mais uma vez, voltamos já já. De volta com o nosso programa Bom Dia Rádio City. É uma satisfação ter a sua audiência mais uma vez nesse programa que é uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. E é o seguinte, vou falar pra você de assistência domiciliar. Eu tenho uma empresa que eu gostaria que você conhecesse, a Home Life, e também o conceito do atendimento domiciliar cada vez mais difundido, mais amparado pela tecnologia, pelo conhecimento médico e científico, e lembrando que ela pode atender desde a demanda mais simples de cuidadores, tal, atendimento menos complexo, até situações de terapia intensiva. Você pode fazer em casa, sim, com a vantagem de estar próximo da família. Isso ajuda na recuperação do paciente, é uma maneira de humanização também da aplicação dessa medicina e tem indicações específicas. Eu vou deixar bem claro que, evidentemente, em casos principalmente de terapia intensiva, o atendimento auxiliar tem limitações em relação ao hospitalar. Cada caso realmente tem a sua contemplação para ser o seu atendimento. E a Home Life é uma empresa que está aqui há 10 anos em Santos. Há 10 anos em Santos, com toda a sua qualidade, já chegou a Ribeirão Preto, está também na Grande São Paulo e agora tem uma nova sede à sua disposição, na Ana Costa 146, 17º andar. Conheça tudo que a Home Life pode te oferecer. Acesse homelife.com.br. Home Life conosco diariamente aqui no Bom Dia Rádio City, às 7h43. Terracom rompe com empresa e contentores de lixo são recolhidos. Pois não, prossiga aí, Thiago. Os contentores de lixo de Santos foram retirados ontem das ruas da cidade. A empresa Contemar, responsável pelos contentores, recolheu os objetos, que são utilizados desde 2011 no município. São cerca de 3.400 contêineres espalhados pela cidade. Segundo a Contemar, o contrato com a Terracom terminou em 2015 e a partir desse momento a Contemar tentou insistentemente a renovação, porém agora em agosto a Terracom ordenou a retirada dos contêineres. De acordo com a Contemar, a empresa de coleta não citou os motivos. A Contemar ainda disse que está se dedicando em cumprir com as determinações da empresa de coleta em retirar todos os contêineres das ruas de Santos. O futuro dos trabalhadores será definido após conclusão dessa operação. No momento, todos os colaboradores estão com os contratos regularizados normalmente. Em nota, a Prefeitura de Santos afirmou que segue com seu contrato vigente com a Terracom e que manterá os 3.000 contentores espalhados pela cidade. A empresa informou à administração municipal que substituirá os contentores velhos por novos. Aí você observa aí, né? Aquele contentor que estava ali, como muita gente diz, ocupando uma vaga de um carro, né? Mas a gente tem que eleger prioridades, né? E essa coleta do lixo é importante, né? Para que a gente tenha a cidade num estado de limpeza que é o desejável por toda comunidade e por toda a população. Mas vamos voltar à questão do Hospital de Cubatão, aqui no Bom Dia Rádio City, às 7h45. Justiça suspende intervenção no Hospital de Cubatão. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo atendeu a solicitação do governo do estado e concedeu liminar, suspendendo a liminar de intervenção do Hospital Municipal. A decisão, segundo informa a assessoria da imprensa da Prefeitura, desagradou a prefeita Márcia Rosa, que há meses solicita ajuda financeira do estado para a saúde do município. O relator Espolador Domingues, em decisão da 13ª Câmara do Direito Público, divulgada na última terça-feira, acatou as alegações no estoque de que a decisão de exigir a intervenção constante na liminar do processo é nula em razão da ausência de prévio contraditório, não havendo também requisitos legais para a concessão da medida em
agindo em urgência e a intervenção do Estado caracteriza ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. Ainda em nota, a Prefeitura de Cubatão lamenta não só a judicialização da questão, mas também a frieza do tecnicismo jurídico, ressaltando que os fundamentos apresentados para a decisão foram meramente jurídicos e não entrando no mérito da questão. José Geraldo Barbosa, acredito que a nota da Prediago já contextualiza bem a situação. Queria saber o que você pensa a respeito. É bem disso. explicativo. Eu tenho aí um conceito, porque quando se lida com saúde, o que interessa são resultados, não é? Ou seja, a população está sendo atendida razoavelmente, a pergunta inicial, porque quando o sujeito está com um sofrimento, uma dor específica no corpo, coitado, ele está desesperado para a resolução dos seus problemas. Então, eu entendo que é obrigação de todo e qualquer gestor público, do mais alto nível hierárquico até o mais baixo nível hierárquico da administração pública, se preocupar com fazer com que as condições de um equipamento de saúde sejam satisfatórias na prestação de serviços aos pacientes. É fundamental. Isso significa o princípio da dignidade humana. Aquilo que você não quer que aconteça com você, você não pode permitir que aconteça com os outros. Porque hoje é um cidadão comum que você não conhece. Amanhã pode ser com você, por exemplo, num acidente que você tenha indo para São Paulo, etc., e você necessariamente você tem que ser atendido pelo Hospital de Cubatão. Quer dizer, é inexequível esse tipo de resposta, é inaceitável. O que tem que ter a prefeita de Cubatão tinha que se preocupar com a saúde do povo. Como? Resolvendo os problemas de gestão. Ali é típico problema de gestão administrativa. Não poderia ter chegado no caos que chegou. Ponto. O resto é balela, é conversa mole para inglês ver. Ronaldo. Olha, liminar da liminar, né? Eu acho que se o Estado tivesse que intervir em Cubatão, não era na saúde, era na prefeitura, né? Porque falta na prefeitura de Cubatão é gestão. É isso aí. O governo do estado repassa religiosamente em dia a verba para a saúde. Se não há gestão para os recursos encaminhados pelo governo do estado, aí infelizmente não dá para repassar para o governo a saúde do município, né? Então seria muito cômodo para as prefeituras, não desse conta do recado, o Ministério Público entra com uma ação pedindo a intervenção do estado na saúde. Não é assim, isso para mim é o extremo, e em Cubatão não é o extremo. Há soluções, tem que melhorar a gestão dos recursos, melhorar o sistema de saúde para que você possa gerir a saúde do município. Porque caso contrário, é o que nós estamos vendo aqui na UPA Central que nós falamos no início do programa. Então, vem para Santos, né? Então, as coisas precisam ser melhores encaixadas aí, né? Então, é o desequilíbrio, né? É o desequilíbrio da saúde no âmbito metropolitano e regional, não é? É uma conta que não tem como você equilibrar, né? E haja vista até quem não pegou o programa no início, reportagem Jornal Tribuna, jornalista Maurício Martins, informando que o nosso equipamento UPA Central teve um acréscimo de 54% na procura. É muita gente. É muita gente. E nós aguardamos aí realmente que toda essa dificuldade no atendimento de pessoas que a gente ouve aqui, que chegam a entrar em contato com a empresa dizendo, puxa vida, eu cheguei lá no Hospital de Cubatão, de noite me mandaram para outro equipamento, meu parente estava passando muito mal, isso não pode ocorrer. Bom, vamos falar de esporte? Giro Esportivo. Às 7h49, é hora de Giro Esportivo aqui no Bom Dia Rádio City. É com ele, alô Ricardo Martins. Opa, legal, bom dia Zé, grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio City. Vamos falar de Copa do Brasil. Ontem no Morumbi deu ruim em tricolor. O São Paulo Futebol Clube enfrentou o Juventude, time do Rio Grande do Sul e Caxias, para ser mais preciso, time que disputa a Série C. Eu vou repetir, a terceira divisão do futebol brasileiro, e o São Paulo
Paulo deu vexame, mais uma vez diante do seu torcedor, apenas 7.000 pessoas no Morumbi. São Paulo 1, Juventude 2. Com esse resultado, São Paulo terá que vencer a equipe de Caxias por 2 gols de diferença no jogo de volta pela Copa do Brasil. Quem conseguiu um grande resultado ontem fora de casa foi a Ponte Preta de Campinas, jogando contra o Atlético Mineiro no Mineirão, empate em 1-1. Roger fez o gol da Ponte e Robinho fez o gol do Atlético Mineiro. Tivemos também a vitória do Grêmio, 1-0 para cima do Atlético Paranaense, jogando em Curitiba. E na Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube ganhou, mas ficou com um gostinho amargo. Fez 3-1 para cima do Vasco da Gama, vencia por 3-0, criou várias oportunidades e no último lance do jogo, o Vasco fez o gol que deixa a equipe carioca viva, mas muito complicada para conseguir a sua classificação à próxima fase. Com gols de Renatinho, Ricardo Oliveira, o Santos Futebol Clube fez 2-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, fez o seu terceiro gol, criou oportunidade para fazer o quarto, quinto, sexto gol, não fez e tomou o gol no finalzinho. 3-1 é um grande resultado, mas o golzinho no final deu um gostinho amargo, viu, Zé R? Porque a conta estava fechada, né? A fatura estava resolvida. 3-0, entendo que o Vasco poderia até poupar jogadores pro Campeonato Brasileiro da Série B. E o Santos realmente, por algum motivo, se desinteressou do jogo. Acredito que as mudanças feitas no final pelo Dorival Júnior foram equivocadas, né? O Vasco veio para cima e agora tá vivo. Se conseguir um gol no começo vai dar trabalho, mas mesmo assim, Ricardo, eu entendo que normalmente o Santos deva confirmar a classificação no Rio. Né? É boa. A vantagem é muito boa e ontem o Lucas Lima fez uma partida espetacular na Vila Belmiro, deu assistência para o primeiro gol, fez o terceiro gol, um grande resultado do Santos, que não tem muito que ficar pensando nesse golzinho amargo não. No próximo domingo, 11 da manhã, hein? Espero o Vila Belmiro com muita gente. O Santos Futebol Clube enfrenta o Figueirense, que ontem, pela Copa Sul-Americana, goleou o Flamengo, hein? Jogando em casa, o Figueirense fez 4-2 para cima da equipe carioca. Fechado, Zé R. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço para você. Valeu, eu volto amanhã para falar mais de futebol para Armazém 26, materiais elétricos e de limpeza no centro de Santos, Praça da República, número 36. Você liga, a gente entrega para você. Armazém 26, 3221-3396. Materiais elétricos e hidráulicos de limpeza, tem o café e o açúcar. Armazém 26, grande abraço, até amanhã. Tchau, Zé R. Grande Ricardo Martins, recém-saído aí da cobertura das Olimpíadas em rede nacional pela Rede Record, é o nosso correspondente, nosso repórter esportivo, grande reforço do nosso time, o jornalista Ricardo Martins, diariamente aqui no Bom Dia Rádio City. Agora, infelizmente, não só o gol do Vasco no final, ontem teve algo pior, né? O jogo foi paralisado, de acordo pela arbitragem, por causa de um incidente lá fora, em que foi utilizado gás para contenção, gás pimenta, e os jogadores tiveram que parar. Então essa questão da violência das torcidas, Ronaldo, da torcida do Santos e do Vasco. Isso foi no segundo tempo, nós estamos falando do segundo tempo, né, Zé? Acho que foi algo premeditado. Por que a torcida do Vasco e briga da torcida do Vasco e do Santos, segundo tempo fora do estádio? Algo premeditado e muitas vezes combinado pela internet. É uma insensatez tão grande, é uma estupidez. Olha, é uma estupidez, essa é a expressão, uma estupidez. A família que vai ao estádio para assistir o jogo, a gente aproveita pegar um jogo como esse para levar as crianças, né, no estádio, extremamente gostoso. Por exemplo, eu estava com meu filho de 12 anos. Corre o risco de ser até agredido numa situação como essa, né? É uma estupidez, essa é a expressão mesmo. Mas, Zé, eu queria aproveitar, dizer alguma coisa para vocês, assim que eu fiquei muito incomodado com as críticas que eu vi sobre a catástrofe, esse sinistro que houve em Santos em termos de enchentes, sabe? Das enchentes, a maré alta, os ventos fortes. Questão na ponta da praia. Isso, porque é o seguinte, Zé, esse tipo de evento não pode ser previsto por uma municipalidade, pelo estado. Tem que ser como nos Estados Unidos, que tem uma agência central de meteorologia apoiado pelos órgãos técnicos tipo da NASA. Então eles podem emitir sinais de alerta para que as cidades e os estados façam monitoramento, né? Como é que você vai prever, você enquanto um órgão público, vamos supor, as municipalidades, os municípios de Santos, Guarujá, Cubatão, agora no litoral norte, que a água veio andou 600 metros para cima, né? Em praias se me falha a memória, de São Sebastião, Guaicá, se me falha a memória, lá em Ilha Bela. Então, veja, não dá para prever isso, não dá para você
pegar uma parte técnica como essa, fazer uma crítica política de faltou prevenção. Isso não existe, cara. O que tem que ter o nosso país é um órgão central. Por exemplo, lá em São José dos Campos existe o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que também tem junto com ele lá em São José dos Campos um órgão de técnico de meteorologia. Eles têm computadores lá fantásticos. Esse tipo de equipamento, esse tipo de órgão técnico poderá sim fornecer informações e em conjunto com a parte prática com o pessoal daqui de Santos monitorar e informar com antecedência de 3, 4 dias, porque não adianta você também informar a população faltando 1 hora para o acontecimento. É verdade. É inexequível. Como é que você vai ter uma multidão? Agora que... Não é verdade? Agora, querer fazer isso numa crítica, não, eu se for eleito vou fazer um plano de prevenção, isso não existe, é balela, pô. Isso não resiste ao mínimo argumento. Nós temos que deixar de ter essa politicagem, essa desqualificação e pensar, refletir, principalmente aqueles que têm formação em engenharia. Tem que cuidar mais daquilo que fala. O que é que tem que se fazer? Nós temos que ter uma política, sim. Nós temos defesa civil? Temos. Está funcionando? É um órgão técnico capacitado? É. Toda vez que ele foi acionado, ele surtiu efeito? Surtiu efeito. De fato. Então você não pode contestar. Agora, quando você recebe uma informação 3 dias antes, é claro que a Defesa Civil vai enfrentar e toda a municipalidade e toda a sociedade vai enfrentar, porque essa coisa não é da prefeitura, Zé. Isso aí não é, isso aí nós, enquanto cidadãos, temos que estar sempre precavido. Como acontece, por exemplo, no Japão, a população é informada. A informada faz parte da educação das crianças aprenderem sobre os terremotos lá em Cubatão, no Japão. Até pela frequência. Sim, pela frequência. Bem frequentes. Claro, na Flórida. Aí o risco de tsunami também é muito mais presente. Na Flórida, a mesma coisa com aqueles furacões dos Estados Unidos. Agora, no Brasil tem que avançar tecnicamente para isso. Nós temos que pensar nisso. Investir na tecnologia. O país tem que investir em tecnologia. Não é ficar fazendo proselitismo político. Não, na verdade, nós estamos vivendo um momento eleitoral e natural que isso vai ocorrer, né? Os candidatos fazendo campanha campanha da desgraça alheia. Sim. Né? Campanha da desgraça alheia, pegando um fato que é a força da natureza, que é impossível de você controlar. Tudo que você for fazer é uma coisa paliativa, tá certo? E não tem agora a Defesa Civil de Santos com a Defesa Civil de São Paulo estão aprimorando aí para eventualmente numa outra ressaca forte como essa. Se for informado a tempo. Entendeu, Zé? Tem que ser informada a tempo. Você pode ter a melhor defesa civil. Se ela não for informada, ela não é especialista em controle meteorológico. Como é que ela vai saber que aquela maré que vai vir daqui a 3 dias vai ter com uma onda de 2,5 metros, que vai vir com ventos fortes no mínimo de 89 km por hora? Não pode ser assim, cara. Esses institutos tecnológicos precisam ter essa parceria aí, né? Um envolvimento maior aí nessa questão, claro. Não tenha dúvida. Então, fim das declarações aí, os comentários dos meus 2 grandes parceiros aqui da quinta-feira, advogado, engenheiro, mestre em direito ambiental, José Geraldo Barbosa. Muito obrigado, até quinta-feira que vem aqui na bancada do programa. Muito obrigado, Zé, é sempre um prazer estar com vocês. Eu queria dar um alô especial pro meu amigo que nos ouve sempre, o Coronel Antônio Nascimento. Bom dia a ele. Ronaldo, chefe do DEFEMP, Departamento de Fiscalização Empresarial e Atividades Diárias da Prefeitura de Santos, muito obrigado pela participação, pela contribuição. Semana que vem estaremos de volta. Eu que agradeço, Zé, um abraço a todos os nossos ouvintes aí da Rádio City. Então, mas antes eu não posso, eu tenho um aviso importante para você, que ele está conosco aqui no Bom Dia Rádio City. Aliás, 2, daqui a pouquinho o Jornal Litoral, com o comando do Roberto César aí, fortalecendo essa vocação jornalística do Grupo Musicom Brasil. Pois não. Também é um especial. A minha cunhada Deise, tão querida, ela é uma grande ouvinte e ela me dá informações sobre toda e qualquer novela. Então ontem ela me deu um jornalzinho específico de uma novela que é da Eita Mundo Bom.
Então, eu sei em primeira mão o que acontece graças a Daisy. Eita, mundo bom, né? Da novela do Cegonho, né? Isso! Então. Bom, eu quero é o seguinte: da APO Planos Odontológicos Empresariais, você precisa cuidar da assistência odontológica, né? Até a prevenção até das faltas, porque assim, é algo que é um ciclo que você cria. Quando você vai cuidando dos seus dentes, você tem o risco muito menor de ter cárie, de ter um episódio de dor, que dor de dente é triste, né? É um suplício, uma dor de dente daquelas bem violentas, né? Então a saúde bucal é importante pro seu bem-estar, é saúde, gente. Falar saúde bucal, não, é saúde. No conceito geral de saúde, a saúde bucal está cada vez mais presente, né? E interfere no nosso organismo como um todo. A APO é uma empresa que é especializada em planos odontológicos empresariais e pode te atender nesse sentido com seus grandes parceiros, como a CDL Santos Praia, Unimed, Santa Casa, por exemplo. Ligue 21044000, acesse apoodonto.com.br. Terminando por aqui o nosso programa Bom Dia Rádio City, vem Jornal Litoral. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui. Bom Dia Rádio City. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 32266200. Realização CDL Santos Praia.